Eu fico, como falei, né, fico muito feliz de estar, o pessoal está aqui, principalmente a presença do Chute, de todos vocês. Eu queria fazer um preâmbulo do que nós vamos trabalhar o campo, né? Então, só relembrar um pouco o que o Alexandre disse, e o Roberto também, a importância do grupo, a ideia básica, que é a gente juntos repensar esse momento que a agricultura está passando, né? Então, nós estamos numa fase de transição, saindo de uma agricultura muito focada em produto, né? Que é o agricultor produtor do alimento, de produto, para uma agricultura de ambientes, né? Que é como o Roberto tentou colocar essa relação muito íntima com a cidade, né? Então, o que é fazer agricultura que a cidade está precisando? Então, o que nesses anos todos de estudos nós fomos vendo que a cidade ela ganhou em economia e, de certa forma, desprezou seus agricultores, né? Então, a cidade financia a agricultura em outros lugares e não valoriza os seus agricultores. Só que o agricultor é a única profissão, aí dentro desse contexto, em função principalmente da propriedade agrícola e da atividade, que é capaz de trabalhar um termo novo, uma nova ordem, que é o chamado requalificação de ambientes. Porque nós fomos ocupando as paisagens naturais por paisagens cultivadas, e esse processo de organização, de ocupação e uso, desorganizou a questão ambiental. Então nós temos muitos problemas relacionados com água, muitos problemas relacionados com a biodiversidade, muitos problemas relacionados com o bem-estar. E então a agricultura ela vem saindo, né, de um modelo com uma visão muito reducionista, que é o produto, para uma agricultura de ambientes. Então o agricultor, que é agricultor, produz o quê? Ambientes produtivos ou ambientes degradados? Quando a gente não trabalhava essa questão, a ocupação e uso das terras trouxe degradação. E vocês vão ver isso aqui. Não é porque o Roberto quer. É porque as propriedades agrícolas, elas se comportam como uma casa. Uma casa de 100 anos, ou 200 anos, ela precisa do quê? Precisa de uma reforma. Ela precisa, para ser novamente ocupada, para trazer bem-estar. Isso é lógico no nosso desenvolvimento. Então a cidade hoje está precisando de novos agricultores e está precisando de uma nova ocupação e uso, e isso está vindo com vários sinais, né? Então vem sinalizando alguns indicadores. Um deles é essa questão do pagamento de serviços ambientais. Por que começou a surgir essas questões? Por que se discute dar dinheiro para proteger, né? Se nós já temos áreas legislativas, se nós temos um código florestal, né? Se nós temos um código de águas, se nós temos um código da biodiversidade, quer dizer, tem muita lei. Mas por que isso não acontece? Por que progressivamente nós estamos destruindo os nossos rios, progressivamente nós estamos destruindo a biodiversidade, progressivamente a cidade cresce para o caos? Por quê? Porque justamente a gente não tinha um entendimento coletivo do que é o território municipal e do que é o papel do agricultor, da agricultura, frente às necessidades que nós temos hoje. Então, esse movimento é um movimento relativamente lento, mas ele é um grande movimento de conscientização. E a ideia aqui, como o Alexandre colocou, é trabalhar um conceito de agricultura coletiva, é fazer uma têmpera entre a teoria, a prática dos agrônomos com a prática dos agricultores, né? E a gente poder, através de análise de cenário, né, de chegar aonde nós estamos, né, aonde nós estamos olhando e fazer uma reflexão a respeito do que nós estamos vendo e o que está acontecendo, né? Então nós temos muitas experiências e a gente precisa cultivar esse hábito
de analisar, de estudar as experiências. E a gente, por quê? A partir da experiência prática dos agricultores, que vai ser possível a gente propor o que a gente chama de requalificação dos ambientes produtivos. Então esse é um ponto crucial com os senhores. E nós temos também a missão de prepará-los para o novo agricultor, que é o agricultor produtor de serviço. Não é só o agricultor produtor de alimentos. Ele tem muitos serviços. Agricultor conector, agricultor coletor de sementes, agricultor protetor de biodiversidade, agricultor produtor de água. Então é fundamental isso. E hoje a ideia básica é trabalhar pelo menos três conceitos básicos aqui, né, que são, vamos dizer, conceitos adaptativos, né? Um conceito, a importância que tem da cobertura do solo, nós já tratamos isso no outro, mas vocês vão ver aqui um resultado diferente um pouco que nós vimos lá no Ciamarina, né? Que aqui é um conceito da cama sobreposta, que a gente chama. Cama sobreposta é você tratar as áreas continuamente com cobertura morta, né? Então você trazer, antes que ela se decomponha, você traz material e vai cobrindo, né? E também as dificuldades, né? O Beto colocou isso, o Roberto vai mostrar para vocês as dificuldades da cidade não estar preparada para isso, porque nós usamos os resíduos da cidade para poder cobrir, né? Resíduos de poda, resíduos que tudo isso ia para o aterro sanitário. Então nós precisamos entender a cidade como uma fonte de matéria-prima para poder trabalhar. Mas ela hoje vem com plástico, ela vem com sujeira, ou seja, o processo educativo para isso precisa ser acelerado, precisa ser trabalhado. Nós vamos ver também a biodiversidade em função do manejo do mato. Então o que o Roberto tinha colocado, eu só vou perguntar um negócio para você. Se você fizer isso, eu vou dar um croque na sua cabeça. Porque isso aqui tem hora que é meio bobo, você entende? Você roçou as áreas, aí, tá vendo? Eu dou um croque na cabeça, porque quer deixar limpo. Você não deixou nem um pedacinho para mim dar aula? Ah, então tá bom. Porque vai visitar. Você vai ter que andar os dois. Eu ando, eu pago. Vai visitar, o cara roça. Não, tem que. É outro isso. Fui lá, os caras me roçam a propriedade inteira. E vocês vão ter que aprender a ver a beleza na biodiversidade. A beleza no mato. Precisa aprender isso. Essa limpeza que a gente quer, a propriedade limpa, isso é um remanescente da escravidão. É verdade que o senhor de engenho fazia os escravos trabalhar para caramba, limpa tudo. Você entende? Isso aí está desconectado com as nossas necessidades. Quanto mais simplificar a propriedade agrícola, pior é para o ambiente. Então, conviver com o mato, manejar mato, aprender a manejar isso, e o Roberto aprendeu bem isso. Ele só fica aí nessa limpeza para deixar bonito, né? Porque às vezes ele fica com medo dos senhores ir embora daqui e criticar. Nossa, aquela propriedade do Roberto está tudo no mato. Eu estou brincando. Tá bom. Bom, então esse é outro ponto. E outro ponto importante, também que eu gostaria muito que os senhores explorassem bastante esse momento, é a forma de condução e a forma que o Roberto está tratando, principalmente relacionado com poda, condução, né, das culturas. E também tem um fato aqui que é muito importante. Faz muitos anos que o Roberto não faz preparo de solo profundo. Então faz o plantio direto, que a gente chama sucessional. Então ele vai colocando planta e já sabendo que daqui 4 anos, 5 anos, ele tira uma e a outra já está pronta. Então, em vez de arar, então corta embaixo a uva, já tem outro pé, ou tem uma goiaba, e também tem um mix, né, que vocês vão ver várias culturas ao mesmo tempo, né? Então isso é um ponto importante dentro de uma agricultura, da fruticultura moderna, né? Não existe mais você trabalhar a sucessão das culturas com base na aração, na gradagem. Então você vai desfavorecendo uma planta e favorecendo a outra, e aí a gente vai tendo essa dinâmica produtiva sem alterar a dinâmica de ocupação e uso do solo pelas plantas. Então uma planta ajuda a outra.
uma planta é cliente da outra. O planta é muito mais evoluído que a gente. Nós somos tão primitivos que a gente destrói as plantas. É a mesma coisa que foi os vikings. Quando vocês acham que os brancos são a cultura mais evoluída, você lembra que os brancos são matadores. O branco gosta de carne, você entende? O branco era viking. Então, quando você imaginar a cultura africana e a cultura índia, ela é infinitamente mais evoluídas que nós sobre o aspecto de adaptação, de adaptabilidade dentro das condições. Então isso é uma coisa importante, porque nós vamos ter que ter esse novo agricultor que também cria ambientes necessários. Então eu vou pedir para os senhores levantar e ficar de frente aqui, ó, para olhar para baixo lá, que eu vou fazer um comentário. E aí o Roberto vai falar um pouquinho e eu vou dar uma explicação da parte alta aqui, e aí nós vamos descer para o campo. Deixa eu comentar só uma coisa que faz praticamente 20 anos que eu não coloco uma gota de adubo aqui, tá? E nem esterco. E vocês vão ver a vigorosidade das plantas. Ó, vamos ficar de frente aqui, ó, todo mundo de pé, olhando para a paisagem aí. Então eu vou... Chega pra cá, eu quero que você faz uma linha aqui pra gente fazer uma análise da paisagem aqui. Vamos lá? Vamos chegando? Vamos, pode chegar mais, pode chegar na beirada aí. Então uma coisa importante dentro de um planejamento moderno do território municipal é que toda cidade vai começar a fazer o trabalho, já tem muitas fazendo, com base em bacias hidrográficas. E aí nós vamos entendendo os agricultores da cidade como os povos das bacias, né? Então, Roberto, como é que chama aqui o ribeirãozinho aí? Do Losque? Faz parte da bacia do Capivari, né? Então, aqui no centro desse matinho aqui, ó, tem uma nascente. E vocês estão vendo, olha a parte alta aqui, ó, esse entorno aqui todo, ó, que é essa parte alta que faz parte dessa bacia hidrográfica. Uma bacia que a gente chama de primeira ordem, uma nascente e um reguinho. Então veja, o Roberto está aqui na parte alta e nós temos vários agricultores na parte média baixa, da baixa e na foz. E isso aqui é chamado as cabeceiras do Capivari. A cidade de Jundiaí é dividida em duas grandes bacias. Parte dela é o Capivari, parte é o rio Jundiaí. Então quando a gente sai daqui no morro e atravessa para lá, nós já estamos numa outra bacia que é do rio Jundiaí. Então, veja a importância dos agricultores para Louveira, para Vinhedo, para Campinas, para Rafar, para a bacia do Capivari inteira. O que significa essa propriedade infiltrando água? O que significa ela fazendo a recarga dessa nascente? O que significa adequar as construções rurais, os pátios, as áreas todas para fazer recarga? Então esse é um papel da propriedade hoje. É isso quando se fala o agricultor produtor de água, significa que nós vamos aos poucos requalificar o espaço de forma que a gente consiga captar o máximo de água possível e a gente deixe a água que chega de superfície, ela chega limpa e cristalina. Então essas são as adaptações que as propriedades vão sofrer ao longo do tempo. E isso é muito importante. Que a gente chama assim, nessa nova agricultura, que é uma agricultura mais construtivista, não é uma agricultura de exploração, né? Uma agricultura extrativista, é uma agricultura construtivista, construindo ambientes produtivos, construindo ambientes ecossistêmicos. Então aqui era um ecossistema Mata Atlântica com têmpera de cerrado, de transição, e agora é um agroecossistema. Não deixou de ser ecossistema. Então, nós precisamos de trabalhar o conceito de funcionalidades ecossistêmicas. Ó, é muito importante isso. Funcionalidades ecossistêmicas.
as funções do ecossistema. Nós vamos trabalhar prioritariamente com 7 grandes funções. As 5 primeiras são funções hidrológicas. Interceptar a chuva. Como é que intercepta? Ó, chove aqui do telhado, escorre. Lá na lavoura, como é que recebe a chuva? Na parte alta, na parte média, nesse pátio. Interceptar. Infiltrar. Como é que está a infiltração da água? Como é que nós fomos trabalhando? O que significa condução? Ó, interceptar, infiltrar, conduzir. A água, o relevo já leva. Então ela vai ser conduzida. Como conduzir? A quarta é infiltrar, armazenar, infiltrar, conduzir, armazenar. Então como armazena no solo? O armazenamento do solo, vocês vão ver aí como é profundo o perfil cultural. Então a capacidade do solo de armazenar água é como se fosse uma esponja. Se a gente tivesse uma esponja, uma manta de solo, e ele vai recebendo água, e então ele absorve grande parte da chuva com a capacidade de armazenamento. Então nós precisamos, ao longo do tempo, aumentar a capacidade de armazenamento do solo através da atividade biológica diversificada. Nós vamos mostrar isso, nós já mostramos na outra vez. Então, ó, interceptar, infiltrar, armazenar, conduzir. A quinta funcionalidade é dissipar. Dissipar é não deixar sólidos em suspensão, lixo e areia, silt, argila, solto, chegar no rio, que deixa a água, o rio amarelo. Então, há sedimentos, né? Então, veja, essas são as 5 funcionalidades hidrológicas no qual os senhores vão, ao longo do tempo, vão sendo trabalhados para poder praticar. O jeito, Roberto, de praticar as funcionalidades hidrológicas. Eu estou falando esses termos assim porque os senhores precisam incorporar também vocabulário. O vocabulário faz com que a gente pensa, faz com que a gente tenha as atitudes práticas. Se não tiver vocabulário, a gente não consegue empreender a nossa inteligência, a nossa prática, né? Então, 5 funcionalidades hidrológicas. Vou repetir de novo, ó. Interceptar, infiltrar, armazenar, conduzir, dissipar. Todas as vezes que os senhores pararem, olhem isso. Como é que está a interceptação, como é que está a infiltração, como é que está o armazenamento, como é que está a dissipação. E tem 2 funcionalidades que são ecossistêmicas importantes relacionadas com a biodiversidade. A primeira dela é a resiliência. Então, resiliência é a capacidade do sítio, da propriedade agrícola, de passar por períodos críticos. Períodos críticos, chuvas torrenciais, secas imensas, geadas, granizo. Então, todas essas questões relacionadas com a capacidade do sítio de passar por períodos críticos e permanecer produtivo, permanecer dentro de uma condição de retomada da nível de produtividade. Então, é a mesma coisa que assim, você sabe o que significa para o solo a colheita? Quantas toneladas de goiaba o senhor tira aqui por hectare? Vamos por planta, vai? Vamos por planta, vamos por até 100 kg média. 100 kg por planta. E qual que é o espaçamento? 5 por 1, tem de 2, tem vários. 5 por 2, 10 metros quadrados. Então ele 100 quilos de matéria orgânica exporta. Se não tivesse o Roberto, essa goiaba ia cair no chão. Ela ia reciclar. Mas como nós temos uma atividade econômica, ele exporta. Como é que eu vou fazer para repor isso? Como é que eu vou fazer para manter a capacidade produtiva do solo? Então esse é um ponto crucial do entendimento da resiliência. Manter a capacidade produtiva do solo. Entender a recuperação da capacidade produtiva, não perder. Então isso se traz com tecnologia e com inteligência. A sétima funcionalidade é a chamada supressividade, que é outra palavra difícil, mas importante. Supressividade está ligada com o equilíbrio da biodiversidade. Então, quanto mais biodiverso for o sítio, quanto mais biodiversidade tiver no sítio, mais equilibrado está.
menos nós vamos ter ataque de pragas, menos nós vamos ter ataque de doenças. Quanto mais o solo estiver equilibrado, mais nutrição de planta vai ter, mais plantas saudáveis nós vamos ter. Plantas saudáveis são plantas resistentes. As pragas e doenças se estabelecem nas plantas frágeis, nas plantas fracas, nas plantas mal conduzidas. Então isso é um ponto crucial do entendimento, e a gente tem que ver isso no macro. Ó. Então as 7 funcionalidades são vistas em cada pedacinho do sítio. E isso é uma coisa importante, e os senhores têm que se deixar formar. Então tem que fazer esse exercício sempre, se deixar formar, para que a gente pratique a cada momento, a gente passe, em cada pedacinho a gente está olhando as 5 funcionalidades hidrológicas e as 2 ecológicas. Isso que é, vamos dizer, uma agricultura moderna que faz uma têmpera com a tecnologia. Então hoje também tem um conceito importante nas propriedades agrícolas que a gente vai ter que trabalhar, que é o conceito da falsa produtividade. A falsa produtividade é quando a gente usava como rendimento, como produtividade, sacos por hectare, quilos por hectare. Na verdade, a produtividade do sítio é uma condição de uma íntima relação entre a natureza, a tecnologia e a renda. É muito mais importante ter renda, muito mais preservar as funcionalidades produtivas do sítio e usar adequadamente tecnologia. Então, o sítio altamente produtivo é o sítio que tem renda, é o sítio que usa adequadamente tecnologia e é o sítio que faz o quê? Social. Não, senhor. Ambientalmente saudável. Tá claro? Então ele passa a ser um sítio que progressivamente ele melhora a condição dele, não degrada. Então veja, a agricultura construtivista traz para nós a certeza de que as terras, os nossos sítios vão estar muito melhores do que eles estão hoje. Então é progressivo. No passado a gente admitia que as terras ficavam cansadas. Admitia que eu tinha que efetivamente fazer aporte tecnológico. Hoje o aporte tecnológico compromete a renda, por conta de eu ter que ficar fazendo aporte de veneno, aporte de adubo, aporte de máquina, você entende? Então essa dinâmica moderna da propriedade agrícola que é importante, e ela vem vindo fortemente para construir esse tipo de agricultura que vem com o conhecimento, com a inteligência e com a prática dos agricultores. Ok? Então, Roberto, como é que nós vamos fazer o circuito? Vamos descer aqui, subimos lá e descemos. Para você ficar mais fácil. Tá bom, então nós vamos parar primeiro aqui na Goiaba, é isso? Isso, na Goiaba. Depois nós vamos lá na Siriguela. É interessante de perceber justamente, isso está falando, né, que essa camada que vai subir inclusive do mar, na hora que você passa com o trator, ele não compacta mais o solo. Vamos parar primeiro aqui.